alguns momentos, você vai precisar acessar a mente e o coração do seu cliente ideal através de conversas difíceis. E na maioria das vezes você vai precisar emular sentimentos e sensações, principalmente quando você sabe que tem um produto e que esse produto ele é escasso. E se o seu cliente ideal não agir agora, ele vai perder uma baita oportunidade. E lá na frente ele vai reclamar muito. Quando você quer trazer essas informações à tona, você precisa mexer com sentimentos extremamente complexos e primitivos na cabeça do seu cliente ideal. Por que eu tô falando isso, curioso? Recentemente eu tava rolando meu feed e eu vi um anúncio que ele me deixou paralisado. Não porque ele é extremamente impactante, mas porque ele mexe com essas emoções que eu acabei de citar para você. Então, antes da gente assistir junto aqui esse anúncio e você ter ideias e entender como você poderia aplicar isso no seu dia a dia de uma forma completamente diferente, porque talvez o seu nicho seja diferente, eu vou pedir para você uma coisa. Se inscreve nesse canal para você não perder as próximas análises e nem os vídeos diários que eu coloco aqui. Eu tenho a plena convicção que todo o conteúdo que eu crio nesse canal tem o poder de impactar profundamente o seu negócio. Então se inscreve nesse canal e deixa o seu like, porque eu preciso que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas como você. Então, deixa eu colocar o meu fone aqui para a gente assistir junto esse anúncio que é polêmico. Então em 3, 2, 1... As criptomoedas estão derretendo diante dos seus olhos. Ficar paralisado agora pode destruir o seu patrimônio. Então seja bem-vindo ao pior cenário possível. O Bitcoin saiu de 69 mil dólares para menos de 30 mil. Uma queda acentuada de mais de 50% que está fazendo muita gente jogar a toalha enquanto o medo toma conta do mercado. Você tá com medo? Eu tô confiante. Chegou a hora de virar a mão e fazer uma aposta que pode transformar a sua realidade financeira. Chegou a hora de investir pouco dinheiro numa lista de criptomoedas que pode explodir assim que o mercado virar. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um mês, ou pode ser amanhã. É impossível falar com exatidão quando isso vai acontecer. Mas olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você agir agora, você vai ter boas chances de ver pouco dinheiro investido se transformar num patrimônio gigantesco. Isso é tudo que eu tenho para te falar. Se você clicar agora no botão que está aparecendo aqui na sua tela, eu te mostro quais são essas moedas e te ensino a investir nelas ainda hoje, de graça. É só clicar. Uau! Forte, né? É um anúncio que o tempo inteiro ele causa incômodo. E duas coisas que eu já quero levantar aqui. A primeira delas é sobre a quantidade de informação que está sendo passada. E detalhe, o incômodo que a música causa. No processo de eu estou te entregando informações, essas informações elas são para você tomar decisões urgentes e ao mesmo tempo a música tá lá, ó, macetando, batendo forte. Para gerar esse sentimento de agora, desespero, vai, faz. Eu avisei. É um anúncio que a copy, a forma da comunicação é delicada. Eu não acredito que isso seja para qualquer pessoa fazer. Precisa ter uma estrutura emocional para lidar com esse tipo de coisa, principalmente pelos haters, né? Que vêm por causa desse tipo de anúncio e tipo de comunicação. Mas um outro ponto aqui que eu acho que é interessante dizer é o quanto esse anúncio deixa uma interrogação na cabeça de quem acabou de assistir. Porque você acha que ele vai te vender. Só que ele tá te chamando para assistir uma coisa de graça. Então ele tá pegando quem aqui? Quem é o cliente ideal desse anúncio da Empíricos, no caso? É a pessoa que quer ter resultados a qualquer custo. Quer ter resultados, não digo qualquer custo no sentido pejorativo, mas elas não querem perder dinheiro de forma alguma. Elas querem ter mais resultados, multiplicar patrimônios. E, com certeza, elas são gananciosas. E aí vai do seu repertório o que significa essa palavra, gananciosa. Para alguns isso é positivo e para outros não. Vai do repertório e aqui zero julgamentos. Então, eu tenho aqui pontos extremamente importantes para poder trazer no dossiê, que sim,
Você pode engatilhar ações para colocar em prática no seu negócio. Pontos que eu vou trazer no dossiê sobre esse anúncio, mas eu quero fazer um disclaimer antes. Use os pontos que eu vou trazer aqui nesse dossiê para o bem. Para falar com seu cliente, para entregar algo para ele que você tem certeza que você sai, tira ele do ponto A e leva para o ponto Z. Isso é muito importante. Quando você enxerga a luz no fim do túnel e o seu cliente ideal não, esse tipo de comunicação é muito efetiva. Dito isso, eu espero, curioso, que você já tenha se inscrito nesse canal. Quer dizer, você já tenha se inscrevido? Não, já tem sido inscrito. Você já tenha se inscrevido nesse canal. Ponto. E se você já é inscrito, vem comigo no 3, 2, 1, porque depois da vinheta eu vou trazer esse dossiê e eu tenho certeza que você vai poder colocar pontos específicos aí em prática no seu dia a dia e no seu negócio. Roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Curioso, esse dossiê, ele vai te ajudar a ter conversas difíceis com seu cliente ideal. Para isso, você vai precisar tirar ele da zona de conforto. Então, a intenção desse anúncio é basicamente essa. Vamos lá ver o que está aqui pronto para você nesse dossiê? Olha só, esse anúncio ele é agressivo, gera ansiedade, urgência e mexe com o desejo desmedido por poder, que nesse caso o cliente ideal tem, fazendo com que a oportunidade de mercado seja aproveitada e não tomada por medo. É um anúncio que encoraja basicamente a pessoa que já está no ímpeto de tomar uma decisão, ele já encoraja. Ou seja, é um anúncio que te tira da zona de conforto. A música, a mensagem, os gatilhos mentais, a todo momento gera ansiedade, urgência, mexe com você. E no final, ainda na hora que fala, é de graça. Você vai correr, se você for o cliente ideal, você vai correr para poder assistir. E, obviamente, tem uma oferta ao final dessa aula ou ao final de como ele está te ensinando isso. Então, é um anúncio agressivo. A agressividade funciona para todo mundo? Eu acredito que não. De verdade, eu acredito que não. Mas, para algumas pessoas, elas conseguem usar a agressividade e ao mesmo tempo tirar o cliente ideal da zona de conforto. E depois que tirou da zona de conforto, aí vem a tranquilidade e a calmaria de uma conversa difícil e empática. Sim, você pode fazer isso. Você pode tirar o seu cliente ideal da zona de conforto e ao mesmo tempo ser empático. Para tirar ele da zona de conforto, você consegue fazendo isso sendo empático? Em vários passos. Para tirar ele da zona de conforto rápido, na urgência, para ele agir, o que você precisa fazer? Você precisa gerar ansiedade, urgência. Não existe desejo sem ansiedade. É difícil. É difícil isso acontecer. Entende? Então vamos lá. Quais são as ideias e sentimentos despertados na primeira impressão? É uma ótima oportunidade se tudo der certo. É possível que eu tenha resultados fora da média. Isso é o sentimento gerado na primeira impressão que o cliente ideal, ao assistir esse anúncio, ele tem. E aí, qual é a ideia? Ele é transladado, ele é transferido para o cenário de vida que ele busca. Então, esse anúncio ele é curto, mas ele é repleto desse sentimento forte, agressivo, para tirar ele da zona de conforto, para acordar ele e falar, existe uma oportunidade aqui, vem. Eu acredito que depois o cliente ideal ele é colocado nesse lugar de mais conforto,
Não sei. Eu não sei. A comunicação da Empíricos nessa época era muito forte. Por que nessa época? Porque esse anúncio é até do ano passado. Eu não sei se a comunicação deles continua com essa agressividade. A execução. Pra mim, o formato, as escritas ali no formato, tá? Não o vídeo, o formato do header e do footer, né? Do anúncio ali que tem muita informação. Eu acho muito poluído. A edição do vídeo é incrível. Eu gostei bastante. Referências. Olha isso. Jogos Mortais e Slipknot. Tem essa característica não do protagonista, né? Da pessoa que tá trazendo o anúncio ali, do expert no caso. Mas as cores geladas, frias, os bitcoins bem escuros no fundo, muito glitch, música, isso tudo representa pra mim essas duas referências, né? Que é o Jogos Mortais e Slipknot. E é o que eu sempre falo aqui, é muito importante a gente saber ter referências do cinema aplicados aos anúncios e às estratégias que a gente quer gravar, porque isso pode potencializar a nossa mensagem ainda. Eu tô falando que a Empíricos escuta Slipknot ou assiste Jogos Mortais para poder fazer esse anúncio? Não, mas é muito importante quando você pega esses dois expoentes e analisa como que eles usam a mensagem deles, isso pode potencializar ainda mais a mensagem que você quer levar para o seu cliente ideal. Por isso é importante ter as referências. Sempre que você for falar com o seu cliente ideal, sempre pense, qual é a referência que eu vou usar aqui? História e narrativa para mim é frio. Eu achei muito frio, não tem ele... Tem uma narrativa, mas a história para envolver não tem, mas eu não acredito que esse tipo de anúncio, com essa conversa difícil, direta, tenha que usar essa característica de história ou uma narrativa muito profunda. Como é que você pode aplicar essa conversa difícil no seu dia a dia com seu cliente ideal? Novamente, você vai precisar adaptar. Eu acredito que quando você... Repetindo, né? Eu acredito que quando você tem a luz no fim do túnel como informação para o seu cliente ideal, você precisa definitivamente ser direto. Ser direto não necessariamente não tem a ver com você não criar uma história e nenhuma narrativa e falar o que quiser na frente dele, pronto, acabou, vai e faz. Não. Você pode ser direto sendo uma conversa difícil, tendo uma conversa difícil. Imagina quando sua mãe ou seu pai tinham conversas difíceis com você quando você aprontava na escola. Pega isso. Pega esse insight. Olha a forma como eles eram dramáticos. Eles usavam uma certa ameaça. Eles falavam o quê? O que você ia perder? Começa a pensar nesse ambiente. Isso é um baita insight. Começa a pensar nesse ambiente de como você pode ter uma conversa difícil com a sua audiência ou com o seu cliente ideal, caso você esteja pensando num anúncio. Se você estiver pensando em conteúdo, seja ele stories, ou seja uma live, ou seja uma série que você queira de fazer de conteúdos, o grande ponto é o seguinte: a conversa difícil ela precisa ser pautada sempre num tom de que as pessoas entendam o que você está falando, entendam que você tem a luz no fim do túnel, mas que elas precisam agir rápido. Para elas agirem rápido, que é a urgência no caso, você precisa dessa agressividade. Mas depois dessa agressividade, vem esse momento de empatia. Isso é muito importante. Muito importante. De ouvir. Então, esse processo que eu falo de ser duro, ser agressivo, é mais de colocar sal na ferida. Jogar sal na ferida, limão na ferida do cliente ideal, para que ele tome uma decisão, para que ele tome uma postura. Porque às vezes seu cliente ideal ele só tá varrendo sujeira para debaixo do tapete. E ele não acredita de verdade que algum dia esse tapete vai sumir, ou vai desaparecer, ou vai virar, ou um vento vai bater e vai tirar ele do lugar, e ele vai observar aquele monte de sujeira. Ele acha que isso não vai acontecer, mas vai. E se você puder antecipar esse momento na vida dele, você acessa o coração e a mente do seu cliente ideal, vendendo para ele algo que é a luz no fim do túnel, a organização, a limpeza da casa dele, entende? Então, espero que tenha feito sentido para você esse dossiê e que você aplique, de fato, esses passos com muita coerência e cuidado. Sim, com muito cuidado.
E aí, curioso? Ter conversas difíceis nem sempre é fácil. Mas, quando você tem, de um lado, a conversa difícil, a forma como você quer falar e gerar urgência no seu cliente ideal, e do outro lado, você sabe usar a empatia, você chega onde eu sempre falo aqui nesse canal. Você chega de uma maneira extremamente clara e profunda na mente e no coração do seu cliente ideal. Então, curioso, aplique esses passos, engatilhe as ações que você precisa realizar para colocar isso em prática. E eu te vejo num próximo vídeo aqui nesse canal. E não se esqueça de duas coisas. Se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos. E continue. Seja sempre curioso. Tamo junto.